Como eu faço em todos os programas, eu sempre ofereço, meu caro Heleno, um livrozinho no segundo bloco. Primeiro são uma plaqueta que eu entreguei em setembro para a Ruth. Eu fiz 80 aicais em 80 páginas de um caderninho pequeno que me tinham dado. Então, é um japonês, versos japoneses de 3 linhas apenas. E o outro, você é conselheiro nosso, está inclusive a relação dos nossos conselheiros aqui, Heleno, os 30 anos do Conselho Superior de Direito da FEComércio, que eu presido há 30 anos também, não é? E que, com o trabalho do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Regis, Arnoldo Valde, enfim, um bom grupo dos nossos conselheiros que eu lhe ofereço. Muito obrigado, professor. E teremos no domingo que vem a entrevista de um querido amigo meu, que é editor-chefe da revista América Economia. Então, eu estou lhe oferecendo 2 números antigos da revista, uma sobre o governo Michel e outro sobre o governo do Bolsonaro, uma análise muito interessante. Muito obrigado. Lerei com muito interesse. Perfeito. Muito obrigado. Voltando a conversar sobre a nossa reforma tributária. Fizemos as críticas, embora realçando a figura daqueles que estão propondo, mas os projetos não são bons para a atualidade, e examinamos um pouco o que parece ser consenso entre nós dois, de que a grande reforma seria uma reforma infraconstitucional. Agora, um dado que o próprio governo federal, que parece caminhar para uma linha de uma reforma infraconstitucional, tem colocado e que às vezes me preocupa. Há uma forma de tributar as empresas. Ou eu tributo uma alíquota muito elevada na pessoa jurídica e não tributo na distribuição, eu faço uma divisão. Uma parte na pessoa jurídica e uma parte na distribuição de lucros. A meu ver, quando o Brasil optou por tributar mais pesadamente, 34%, na pessoa jurídica, fez no interesse da arrecadação. Por quê? Porque se eu tributo na pessoa jurídica, eu recebo antes do que se receber uma parte aqui e uma parte depois. E mais do que isso, se por acaso não houver da distribuição, possivelmente eu nunca vou receber o da distribuição. Então, quando houve a opção do governo, eu até considerei que foi elevada a alíquota, porque se eu recebo antes, eu poderia ter uma alíquota até menor. Mas tivemos uma alíquota elevada. Nos Estados Unidos nós estamos hoje trabalhando com alíquotas em média de 20% e aqui com 34%. O governo pretende de novo tributar a distribuição. A tributação da distribuição sobre a alegação, que não é justo que os ricos fiquem, quando na verdade já estão sendo tributados na pessoa jurídica. Mas o meu receio é que eles venham tributar a distribuição sem fazer a redução pertinente no que diz respeito à pessoa jurídica. Como é que você vê esse problema? Pois é muito grave e eu acho que não é possível discutir a tributação de dividendos no Brasil sem antes fazer também essa reforma infraconstitucional nos tributos sobre consumo, não para unificar, como se propõe dessa forma um pouco atabalhoada, mas para resolver aquilo que é uma acumulação de tributos sobre o consumo, não é? Então, essa eliminação pode ser feita perfeitamente dentro do próprio sistema de PIS/COFINS, IPI, que é um imposto extremamente mal organizado, está legislação antiga com legislação nova juntos e de forma muito ruim. Bom, essa é a primeira parte. A segunda, que eu entendo necessária, é esta reforma da legislação do imposto de renda. Nós estamos trabalhando com a legislação, professor Ives, com leis de 1950, 1960. A legislação do imposto de renda no mundo mudou completamente. Então, hoje nós precisamos reformar o próprio sistema da tributação da renda. E aí, a sua colocação é precisa. De fato, nós temos
uma alíquota de 15%, mais um adicional de 10% e mais os 9% da contribuição social sobre o lucro, que totalizam 34%. No geral, sim. Só que nós temos outros problemas. Nós temos o Simples, Claro. com expansão gigantesca na base de tributação da renda, e temos o lucro presumido. São subsistemas que estão funcionando muito bem e financiam adequadamente a arrecadação. E esse subsistema trouxe para a formalidade Sim, uma imensidão de contribuintes que estavam na informalidade. exatamente. E esse é o ponto. Ora, vamos tributar com uma regra de dividendos todos igualmente ou só quem está no lucro real? Se é tributar só quem está no lucro real, ao meu ver, gerará uma enorme disfuncionalidade dentro do sistema. Porque temos o problema das PJs, que não está resolvido, a pejotização de executivos em geral, mas temos o problema das empresas no Simples. E estas estarão com uma alíquota reduzida e estarão dentro ou fora. Porque se colocar dentro, uma alíquota, vamos supor, 15% flat. Vai voltar para fora. 15% mais 12%, o jeito vai embora, ele vai buscar uma forma de... E vamos atrair de novo, o senhor vai lembrar, quão era difícil aquele controle, a chamada omissão de receitas. Claro. O controle de omissão de receitas. Bom, esse tapete... o senhor disse que esse tapete é um tapete simples, eu estou achando que esse é um tapete persa do século XVIII, que custou milhões e o senhor só comprou para pessoa jurídica porque quis elevar os seus gastos aqui do escritório. E essas discussões começam com o fisco e são intermináveis. Claro. Nós não precisamos disso no momento. Não é isso que vai resolver o problema do déficit público. O problema do déficit público resolve-se com uma tributação simples, claro, com maior praticabilidade, que as pessoas entendam, que tenha realmente uma segurança jurídica para que os negócios cresçam, aumentem e tenhamos maior base de tributação. Claro. E aí sim, nós poderemos pensar em vamos reduzir a alíquota do imposto sobre a renda e vamos criar uma etapa intermediária de tributação com os dividendos. Mas isso precisa, ao meu ver, desses exercícios, vamos dizer assim, de paciência, é verdade, porque precisaremos fazer uma reforma da tributação do consumo. Ela é muito alta, claro, em relação à renda. Quando chega na renda, a tributação da pessoa jurídica também está muito elevada, mas não basta só reduzir a alíquota do imposto de renda. Por quê? Porque nos Estados Unidos não temos um simples, claro, na expansão do que temos aqui. Então lá é muito fácil reduzir uma alíquota a 21% e depois aumentar a cobrança sobre os dividendos. Aqui não. Nós poderemos ter um problema social e um problema maior ainda, que é aquele de perda de arrecadação efetiva por riscos de aumento de sonegação e omissão de receita. Claro. E esse dado que apresenta, por exemplo, os dois subsistemas, que, a meu ver, têm funcionado muito bem, se nós analisarmos o lucro presumido, do ponto de vista conceitual, é uma violência, porque você considerar receita bruta, lucro, é evidente que são dois conceitos que não se casam. Receita bruta não é lucro, lucro é aquilo que está no artigo 43, é a aquisição da disponibilidade, receita menos despesa. Mas, na verdade, simplificou a vida do contribuinte. Sim. Se eu opto, a opção é minha, sim, sou eu que escolhi, eu só vou ter que trabalhar com a receita, não vou ter que ter a preocupação, saber eu posso deduzir isso, não posso deduzir aquilo. Então, o lucro presumido levou mais de 90% das empresas brasileiras a optarem pelo lucro presumido. Facilitou a vida da receita, facilitou a vida do contribuinte. Se nós criarmos um novo sistema que venha eliminar esse sistema, nós estamos regredindo. E o simples também. Isso, o simples também. Então, na prática, nós temos que ter a consciência do contribuinte brasileiro. Agora, em relação à nova economia mundial, em que o digital, a economia digital de serviços, etc., nós estamos entrando num caminho
completamente novo, a internacionalização, não saber os focos geradores de tributos no mundo inteiro. Sim. Isso tudo leva à necessidade de estarmos com as antenas ligadas para a tributação do futuro. E por isso é muito mais fácil fazermos de imediato uma simplificação de legislação para pensarmos em mudanças mais profundas em sintonia com o que está acontecendo no mundo. É o que penso. Que bom. Mas tem um dado, professor, só para concluir essa parte, que eu acho que é muito interessante. O contribuinte pode imaginar, que nos ouve, né, a dizer sobre essas dificuldades, que nós não teremos reforma tributária. Sim, nós teremos, porque ela está sendo encaminhada pelo governo federal em diversas propostas de parlamentares por meio de alteração das legislações infraconstitucionais, é dizer, por leis complementares, leis ordinárias, no que couber, virá a reforma do ICMS seguramente, a reforma do ISS, a reforma do Imposto sobre a Renda. Nós temos esta semana uma equipe da OCDE para tratar com a Receita Federal sobre as regras de preço de transferência, que é um elemento importantíssimo dessa rede de internacionalização da economia que o senhor falava há pouco. Então, tudo isso vai nos levar a uma reforma tributária firme e de qualidade. Meu caro Heleno, o tempo é sempre um inimigo no nosso programa, estamos chegando ao fim dele. Agradeço muito a sua presença no programa. Obrigado, professor. Senhores telespectadores, senhores ouviram um pouco sobre as nossas ideias a respeito da reforma tributária. Espero-os novamente no próximo domingo.